nome é Mônica Uratuca Dávila, eu tenho 38 anos, sou basicamente mãe e professora de canto. Eu amo ensinar as minhas filhas, ensinar costura, ensinar o que eu souber ensinar, eu gosto. Meu nome é Guacira da Silva Quinari, sou funcionária estadual aposentada. Eu gosto de passear, viajar, dançar, estar com amigos. Eu tive fibromialgia. Eu tenho fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome complexa e muitas vezes mal compreendida. A sua principal característica é a dor crônica generalizada. A dor desempenha um papel muito importante no funcionamento do nosso organismo. Ela atua como um alarme que nos avisa que algo não vai bem e dá pistas do problema. No caso da fibromialgia, é como se o sistema de alarme, que é comandado pelo cérebro, estivesse desregulado. O alarme dispara de forma desproporcional ao estímulo e ativa indevidamente o sistema nervoso para fazer a pessoa sentir dor. Os elementos que compõem a sensação de dor, eles vão da periferia até o que a gente chama de sistema nervoso central. A fibromialgia é um processo de hipersensibilização central. Então são pacientes que têm um aumento do volume na percepção dolorosa. A sensação de dor é desencadeada por um estímulo que é conduzido por fibras nervosas até o sistema nervoso central. No cérebro, a dor será regulada, podendo ser ativada ou inibida. Quem tem fibromialgia pode ter um descompasso entre os neurotransmissores cerebrais, responsáveis por inibir a dor, a serotonina e a noradrenalina. Com isso, qualquer estímulo doloroso será aumentado de intensidade. As dores crônicas mais frequentes ocorrem na região lombar, cervical, pernas e braços. Soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Eu sou professora de canto, trabalhei com teatro, então essa parte de voz que é a minha praia. Eu trabalho com voz, trabalho com canto e sempre dei aula. Tá mais em casa, mas em função dela tu tá trabalhando com outras coisas Só. ao mesmo tempo? Não, só em função dela. Na verdade, assim, eu fico em função dela, mexo um pouquinho com a casa, porque eu confesso que eu sou uma incompetente. A fibromialgia, ela geralmente se manifesta por dor difusa no corpo, né? Depois, com o exame físico, até os médicos detectam alguns pontos dolorosos específicos no corpo também. Mas algumas pessoas também podem ter insônia, também podem ter cansaço. O que tu apresentava, assim? Como é que foi o início dos sintomas? Eu digo que a minha fibro, ela teve data, hora e dia, tudo para começar. Eu estava no ensaio no coral, no Teatro Guaíra. A gente ia montar a Viúva Alegre. Era 20 de fevereiro de 94. A gente estava esperando para entrar e de repente eu senti uma dor no tornozelo. Aí no dia seguinte eu comecei com uma dor no ombro, uma dor no cotovelo e uma dor no joelho. Aí minha mãe é médica, falei pra ela, olha, tô com... me doeu aqui, doeu ali, doeu ali. Aí ela falou, opa, dor migratória, você nunca tem dor, vamos investigar. O meu quadro de dor foi muito intenso, foi a minha primeira e pior crise. Eu dormi mal desde aquela época. Ficava muito cansada, eu não conseguia fazer as coisas. O principal sintoma da fibromialgia é dor. Sem dor não existe fibromialgia. Pode existir em todos os demais sintomas. Se o paciente não apresenta dor, ele não tem fibromialgia. E essa dor é uma dor, em geral, generalizada no corpo todo. E ela é uma dor crônica. Dor crônica é uma dor que persiste por pelo menos há 3 meses. Além da dor, o paciente apresenta outros sintomas. Então, muito frequentemente, vem acompanhado de quê?
de distúrbio de sono. Então esses pacientes, muitas vezes eles têm uma fadiga intensa. Às vezes não conseguem, mal conseguem levantar da cama por falta de energia vital. Fui eu, mais 2 amigas, fomos para Porto Seguro. Foram dias maravilhosos. Eu participei assim de todos os passeios que tinham de praias, né? A gente ia, alugava uma van, então a gente ia de táxi, nós passeávamos. Fizemos bastante amizades. Me conta da sua trajetória, então. Passou por muitos médicos, chegou a fazer muitos exames de imagem. Fazia muito tempo já que eu sentia dores no corpo, em todo o corpo. E eu sempre ia no traumatologista, né? Ou no ortopedista. E lá fazia raio-x e me davam sempre anti-inflamatório, antibiótico. Eu tomava, daqui 15 dias, 1 mês, de novo. Isso aí foram muitos anos. Comentando lá com as minhas amigas, né? Ela disse, olha, eu tenho um médico muito bom. Aí cheguei lá e disse, olha, doutor, eu tenho muitas dores no corpo todo. Pescoço, braço, perna, tudo, em geral. E aí ele conversando, disse, olha, Guacira, tu tá com fibromialgia. Aí ele fez um exame clínico. Me levantei e ele começou a tocar nos pontos. Bom, quando ele começou a tocar nos pontos, muita dor. Já o nosso é extremamente clínico. Nós não temos ainda um exame que possa chegar e falar, olha, esse paciente tem fibromialgia. Diferente de outras situações clínicas que você tem exames. Então isso depende muito da experiência do médico. Os sintomas da fibromialgia, eles podem desencadear alguns sintomas também de depressão e de ansiedade, né? E que os sintomas de depressão e ansiedade também podem agravar a fibromialgia. Tu teve alguma coisa nesse sentido, assim, de sintomas de depressão ou de ansiedade? Durante o período de fibro, não. A gente brinca assim que a gente parece que anestesia um pouco. Dá um pouco de desespero quando você não sabe o que vai te causar a doença, porque uma das coisas que acontece é assim, tinha um dia em que eu não conseguia abrir uma porta, que você pensa num quadro de incapacidade total e isso dá um desespero. Tu sentiu, assim, algum preconceito das pessoas não entenderem aquilo que tu estava sentindo ou de acharem que era exagero teu? A primeira crise foi tão violenta e eu acho que a minha cara era de tanta dor que nesse primeiro momento não. Mas eu, assim, com 20 anos, com cara de saudável, nova, o povo passava por cima. Né? Ai, pega isso, eu não conseguia carregar a sacola do supermercado, a mochila da faculdade, eu não conseguia fazer muita coisa, né? Eu esquecia muito, então tinha o preconceito porque o pessoal não consegue ver a doença. Pessoas com fibromialgia sentem dor crônica em várias partes do corpo e não sabem explicar de onde vem essa dor. Como não apresentam deformidades ou qualquer inflamação nesses locais, é comum que os sintomas de quem tem fibromialgia não sejam compreendidos por familiares e colegas de trabalho. Por isso, buscar informação e auxílio psicológico, quando necessário, ajudam no enfrentamento das crises. A fibromialgia é uma condição que deteriora bastante a qualidade de vida dos pacientes, então só isso por si só já justifica a associação com a depressão. Como é que eram essas crises? Eram desencadeadas por alguma coisa? Eu acredito que seja problema emocional, minhas dores. E eram dores bastante fortes, principalmente na área do pescoço. De eu chegar assim, às vezes não conseguir nem movimentar direito o meu pescoço. E eu sabia que aquilo ali era problema de tensão do teu dia a dia, né? A fibromialgia é uma condição que perpassa várias áreas do corpo, que em geral está muito associado com cansaço, né? Pode estar associado com depressão, e é importante priorizar essas partes também, né? Conseguir descansar. Fibromialgia muito associado com insônia. Como que era o seu sono? Péssimo. Era um sono assim, eu dormia o primeiro sono e depois me acordava muitas vezes. Não era aquele sono assim, relaxante. Como é que foi que esse problema de saúde afetou o teu trabalho, a tua vida pessoal? Eu estava fazendo faculdade de Educação Física, a minha intenção era dar aula de Educação Física.
era impossível, porque quase tudo que você faz na educação física é com o corpo. E eu não tinha resistência, eu não tinha força, eu não aguentava ficar muito tempo em pé. Então eu não podia dar aula em pé. Então acabou que o que eu ia fazer com educação física, eu nunca exerci. Agora, na parte pessoal, meu primeiro casamento acabou. E eu não sei quanto por conta de lidar com a fibra, porque eu não tinha diagnóstico. Então eu dormia até tarde, às vezes eu passava a noite sem dormir, aí eu não conseguia arrumar a casa. Tinha dias que você olhava e eu passava o dia inteiro. Nos dias em que dava fadiga, porque tem fadiga normal e tem uma fadiga pior. A fadiga é uma coisa que você está deitado e você não consegue ter força para abrir o olho. A sensação que dá é de uma pessoa muito inútil. Né? Porque ela não consegue fazer nada. Você só tem noção real do quanto você se restringe quando você volta a fazer. Então, por exemplo, pegar a Rafaela no colo, jogar pra cima, ficar carregando ela pra lá e pra cá, torta direito, era uma coisa absolutamente impensável com a Isabelle. E hoje eu sinto falta do que eu não vivi com a Isabelle. Os pacientes com fibromialgia, no ambiente de trabalho, muitas vezes encontram algumas barreiras de compreensão, porque eles têm uma fadiga precoce. O que a maioria das pessoas consegue realizar ao longo de 8 horas, eles têm uma grande dificuldade. Se cansam mais, têm, em função da fadiga precoce, uma restrição do nível de atenção e, portanto, da produção. Quanto menor o tempo de afastamento do ambiente de trabalho, maior o sucesso que nós vamos ter na abordagem deste paciente. Afastá-lo do ambiente de trabalho pode ser um dos fatores de agravamento da depressão. Portanto, conciliar tratamento, trabalho, atividades sociais, atividades familiares é um dos fundamentos do tratamento do paciente com fibromialgia. Depois que eu comecei a fazer a atividade de pilates, eu posso dizer assim que eu melhorei 100%. Pessoas com fibromialgia têm uma maior sensibilidade à dor. O paciente costuma relatar que sente uma dor nos ossos, na musculatura e ao redor das articulações. Eu nunca ouvi falar nessa fibromialgia. Fibromialgia, eu sei, é a dor que se dá no músculo. Eu sei que é uma doença que causa bastante dor. Eu tinha uma colega numa escola que eu dei aula até ano passado que tinha fibromialgia. Fibromialgia, minha mana teve há pouco tempo. Conheço uma pessoa que já teve. Tem, né? Porque acho que não tem cura a fibromialgia, se não me engano. Essa minha colega sentia dor, estava sempre dura, não podia nem abraçar. Ela sente dores incontroláveis nos momentos mais inesperados do dia, de repente ela tem um espasmo e ela vive essa tensão constante dessa dor que a qualquer momento pode acometer o corpo dela. Ela sentia mais na região dos braços. Se existe uma cura definitiva, pelo que eu vejo, sei não tem, né? Mas algum remédio que amenizaria bastante essa dor. O número de mulheres afetadas em relação aos homens, né, chega a ser de 10 para 1. São dados importantíssimos para movimentar, né, uma ação pública de saúde junto a isso, né, porque são muitas pessoas. É significativo o número de pessoas que sofrem com isso, né? E outro problema da fibromialgia é que ela envolve em maior percentual as chamadas patologias satélite. Se eu pegar a população normal com lombalgia, com hérnia de disco, com patologias da coluna lombosacra e comparar com a população fibromiálgica, a população fibromiálgica tem um percentual muito maior de dor lombar e hérnia discal do que a população não fibromiálgica. A população fibromiálgica tem muito mais cefaleia, enxaqueca, se for comparada com a população normal. Muito mais síndrome do intestino irritável, né? Por exemplo, que são patologias dolorosas. Se a gente for ver no conjunto da obra, são pacientes mais predispostos a outras patologias. Eu sou o tipo de professora que acha que todo mundo tem o direito de cantar. Seja para cantar no chuveiro,
seja para cantar profissionalmente. Em Curitiba eu dei aula para um senhor de 80 anos que queria cantar porque ele gostava de cantar. Upon a pedestal, so high that I can almost see, you needed me. Eu comecei vários tipos de tentativa de tratamento, só que aí eu finalmente fui num outro médico e ele falou assim, olha, você precisa fazer atividade física. Só que se você for fazer atividade física, se você for começar a fazer de cara, você vai sentir muita dor. Então você precisa tomar um analgésico, alguma coisa assim, para você conseguir fazer. E aí eu comecei a realmente cuidar como se fosse fibro. Tomando os cuidados que eu já tomava, mas fazendo atividade física. Aí com acupuntura e atividade física, eu não me dei bem com nenhum remédio. Nenhum deles funcionou. Então eu comecei a ficar só na parte de atividade física e acupuntura. Como é que foi durante a tua gravidez? Eu tive a minha primeira remissão da fibro, eu tive com a gravidez da Isabelle, que é a minha mais velha. Eu engravidei, eu estava começando a fazer tentativa com um antidepressivo. Né? Aí eu dormi bem, que foi uma maravilha, aquelas 2 semanas, liguei pro neurologista e falei assim, olha, tô ótima. Tô dormindo, que é uma maravilha, mas eu acho que é porque eu tô grávida. Dele, para o remédio! Então, durante todo esse período, como eu não trabalhava, eu não fazia esforço em casa, ninguém brigava comigo, tava todo mundo feliz com a gravidez, eu não tinha dor. E depois que tu ganhou? Voltou a dor. Voltou tudo. Foi nesse período que tu começou o tratamento que te deixou bem, como tu tá hoje? Quando a Isabelle tinha quase 2 anos, foi em 2007. Que consistia esse tratamento? Massagem. É uma terapia manual que trabalha toda a musculatura, corpo inteiro, literalmente. Da fibro em si, eu nunca mais tive que tratar, eu nunca mais tive que mexer. Sem fazer nenhum tratamento de manutenção, assim, de prevenção também não. O objetivo do tratamento do paciente com a fibromialgia não é curar esse doente. Não existe cura para fibromialgia. E isso é importante que o paciente com a fibromialgia entenda isso logo de cara. Segunda coisa, o paciente com a fibromialgia, antes dele iniciar o tratamento, ele tem que entender o que é fibromialgia. Então ele tem que entender de onde vêm as dores dele, ele tem que entender o que piora essas dores dele, ele tem que entender o que melhora essas dores dele. Por quê? Porque muitos desses pacientes eles têm crenças erradas e essas crenças erradas fazem com que eles cometam enganos que piorem a dor. Por que nós utilizamos antidepressivos e anticonvulsivantes, não utilizamos, por exemplo, anti-inflamatórios, analgésicos ou derivados da morfina? Porque os antidepressivos, eles vão fazer o quê? Eles vão aumentar a quantidade de neurotransmissores, serotonina e noradrenalina no tecido cerebral. E esses neurotransmissores, eles são responsáveis pela inibição da dor a nível do sistema nervoso central. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é fazer com que aqueles estímulos que chegam no cérebro sejam diminuídos de intensidade através desses antidepressivos. Como é que eram assim, os sintomas dela? O que tu via, assim? O que tu acompanhou? Não conseguia fazer muita coisa, não conseguia levantar nada, tinha dia que passava direto na cama, qualquer incomodaçãozinha, um ventinho como esse ela já estava morrendo de frio, com dor. E quais foram os momentos mais difíceis, assim, dela? Eu acho que um dos momentos difíceis para ela foi a mudança para São Paulo, né? Porque assim, eu saí do emprego em Curitiba, 3 dias depois eu estava contratado em São Paulo e eu falei, vamos, né? E mais uma semana eu já tinha vendido a casa lá. Como é que tu ajudou ela no momento que ela estava mais sintomática da fibromialgia? Ah, tá doendo, tá frio, tá o quê? Tá, mas e aí, o que eu posso fazer? Nada, não tenho o que fazer. Tem que tentar ajudar, fazer o que ela precisava para o troço não ir, não brigar. Né? Hoje eu brigo muito mais com ela do que antes. Que ela ficava ruim. Né? Mônica, me fala um pouquinho como é que surgiu essa comunidade no Orkut. Quem fez a comunidade foi a Tereza, que é uma amiga, né? Depois nós nos conhecemos pessoalmente e tal. Em 2004 ela fez a comunidade e eu procurando a respeito de fibromialgia achei. Eu entrei e fiquei muito atuante. Como é que funciona? Tem fóruns, tem documentos sobre pesquisa científica sobre a doença? O que tem? Basicamente é um fórum. As pessoas entram, perguntam, respondem, vão trocando postagens. A maioria dos fibromialgicos já está assim tão, como dizem eles, a gente não consegue pensar.
Alguns até gostam de olhar os links científicos e tudo, mas eles não conseguem, né, interpretar. Então, muitas vezes o que acontece é pedir tradução. Aí, o que eu faço? Como professora, eu entro, leio e vou lá e coloco, olha, isso. Muita coisa eu aprendi aqui. A lemterapia eu achei por aqui, a questão de acupuntura eu divulguei por aqui. Só adultos têm fibromialgia? Não, você pode ter fibromialgia em qualquer idade, desde crianças até idosos. Toda pessoa com fibromialgia tem depressão? Você tem pelo menos 50% dos pacientes com fibromialgia que não apresentam nenhum quadro depressivo. Fibromialgia pode deformar o corpo? Não, a fibromialgia não deforma o corpo, é um quadro de dor generalizada, não tem processo inflamatório. Quem tem fibromialgia pode fazer exercícios físicos? Quem tem fibromialgia deve fazer exercício físico, só que de forma orientada. O Grupal é uma ONG de pacientes com artrite e artrose. Além de eu ter fibromialgia, eu tenho artrose. Então lá a gente faz algumas atividades, danças circulares, pilates. O que mais contribuiu no Grupal para te transformar como pessoa? Tudo. Os exercícios, as dores que passaram, a minha convivência com essas pessoas, né? As orientações para quem tem fibromialgia e vai começar uma atividade física, a princípio esse paciente ele tem que, como atividade física aeróbia, né, caminhada, bicicleta ergométrica é a mais indicada para fibromialgia, alguns elementos importantes é verificar o aspecto motivacional, então preferências do paciente, verificar, fazer uma avaliação prévia para ver se o paciente não tem algum comprometimento cardíaco, se ele não tem nenhuma condição médica que a atividade física em si piore o quadro. Depois que eu comecei a fazer a atividade de pilates, eu posso dizer assim que eu melhorei 100%. Faz exatamente 1 ano e meio, mais ou menos. Eu não tomo uma medicação, nem para dor, para nada. Só através de exercícios. Emagreci, me senti melhor e coisas assim, até para descer, subir do ônibus era uma dificuldade. Eu tinha muito medo assim de descer do ônibus, subir. E agora eu desço tranquilo, às vezes eu não tenho dificuldade nenhuma em descer e subir ônibus. E esses pacientes, ao iniciarem a atividade, eles sentem dor ou às vezes até um aumento do quadro álgico, e então o paciente ele precisa compreender que a longo prazo ele vai ter um benefício daquele início com a atividade física, porque a atividade física ela libera uma série de substâncias químicas como noradrenalina, serotonina, endorfina, que acabam ajudando a controlar o quadro de dor e os sintomas de ansiedade, de depressão que são comuns no quadro da fibromialgia. O mais importante é a gente saber que a fibromialgia é uma doença que existe, né? Que apesar da gente não saber exatamente quais são as suas causas, é um problema que causa muito sofrimento para os pacientes, né? É uma doença ainda muito mal compreendida, né? A maioria das pessoas elas têm uma aparência normal, porque a doença não causa nenhuma deformidade, né? E às vezes os familiares ou os colegas de trabalho, enfim, que estão em volta não entendem, né, a dor que a pessoa que tem fibromialgia sente. Parece que a gente tem uma necessidade de ter algo mais palpável, quando fibromialgia, na verdade, não é algo tão palpável. Onde é que está exatamente o problema, né? Então é importante que as famílias, os companheiros se deem conta que realmente tem um problema, apesar da gente não enxergar com clareza, né? É importante que tenham um apoio para esses portadores de fibromialgia, né? Que a gente possa trabalhar questões de autoestima, que eles não sejam excluídos como o chato que está sempre se queixando, né? Hoje em dia se tem vários medicamentos e terapias não medicamentosas também, né? É importante a disponibilidade de uma equipe multidisciplinar, muitas vezes, para ajudar no tratamento dessas pessoas, seja um fisioterapeuta, um psicólogo, enfim.
Hoje a gente tem um leque muito grande de tratamento, então não tem por que as pessoas não buscarem um atendimento e não serem tratadas o quanto antes. Ser saudável para mim é você poder fazer as coisas que você gosta sem impedimento. Ser saudável é poder fazer. Ser saudável para mim é frequentar o meu grupo, onde lá eu encontro pessoas maravilhosas, que a gente dança, a gente brinca e tudo que se relaciona com prazer, do que a gente gosta, é saudável. Ser saudável está disponível na internet. Assista aos nossos programas em tvbrasil.org.br/ser saudável.